Bom, eu costumo dizer que o Rio Grande do Norte tem três figuras que precisa preservar sempre. Seu único herói é Miguelinho, acabuzado na Bahia, porque sustentou seu sonho, seu ideal de liberdade. Padre João Maria, né, que só fez o bem na peste da varíola, dava a própria batina e fazia mingaus e dava com a própria mão aos moribundos. E o Dr. Varela Santiago, que tudo quanto fez foi para os outros. Inclusive o hospital que hoje tem o nome dele, tem mais de 100 anos, e toda a vida prestou assistência pública. Nunca ele permitiu que fosse privatizado. E isso foi respeitado depois, e hoje é muito bem administrado pelo médico Paulo Xavier. Essas três figuras fazem parte do Rio Grande do Norte. Mas há uma no meio disso, que é Miguelinho. Miguelinho foi muito esquecido pelo Rio Grande do Norte durante algum tempo. Mas no seu centenário, o Instituto Histórico, movido por uma meia dúzia de seus grandes intelectuais, eles resolveram trazer de volta à sociedade natalense aquela figura que parecia pernambucana aos mais desinformados. E foi feito uma marcha, foi feito um obelisco na Praça André de Albuquerque, com medalhões nas quatro faces que registravam o centenário dele. Há uma marcha desde o obelisco de Tavares de Lira, lá na Tavares de Lira, na Ribeira, uma marcha até subir o alto da cidade, que é ali onde a cidade foi fundada, a Praça André de Albuquerque. E ali o doutor Henrique Cassiano faz uma conferência muito bonita, uma conferência romântica, meio parnasiana, como era o estilo dele, mas mostrando a importância de Miguelinho para todos nós. Para que vocês tenham uma ideia, Miguelinho passa a última noite da sua vida rasgando todos os papéis onde pudesse existir um nome ou outro, para com isso salvar todos os companheiros dele. E se responsabiliza sozinho. E quando chega no julgamento, o Conde dos Arcos ainda tenta salvá-lo. Sabe da dignidade de Miguelinho e diz: por que o senhor não diz que falta uma parte do seu nome, falta uma letra O, o senhor não se defende? E ele diz: não, é a minha assinatura. Baixa a cabeça e começa a rezar, e aí é arcabuzado na Bahia, e termina Frei Caneca, que não morreu em 1817, ele morre depois da Conferência do Equador, terminou Miguelinho não sendo a grande figura de 1817. É para nós, mas quando você vê os documentários, por exemplo, em Recife, todo o jogo, toda a glória, tudo é para Frei Caneca, que na verdade é também uma grande figura. Aquela cena final da morte dele, quando joga o corpo dele nas escadas da igreja, né, e ele é puxado, recolhido por um frade, corpo sem vida, mostra a grandeza de Frei Caneca. O que eu acho que é importante dizer é o trabalho do Instituto Histórico, que foi por uma sugestão minha, de Edgar, de quem estava na hora daquela manhã que estávamos reunidos no Instituto. A gente sugere então a nova edição do número monotemático que foi feito, todo ele dedicado a Miguelinho. E se não tivesse sido essa iniciativa do Instituto, nós não teríamos colocado outra vez a figura de Miguelinho no primeiro plano. Porque se quis num desses centenários, 200, 300 anos de André de Albuquerque, se fazia de André de Albuquerque o nosso grande herói. Não é verdade. O Instituto está certo, o grande herói é Miguelinho. E é uma pena que o seu obelisco hoje não tem as placas. Bem que a prefeitura tem fotografia dessas placas na própria edição da revista do Instituto, poderia restaurar essas placas e colocar outra vez nas quatro faces do obelisco de granito que se ergue ali na ilharga da Praça André de Albuquerque. Eu acho que esse é um dos momentos mais importantes da história do Rio Grande do Norte. E não se pode deixar de valorizar a figura de Miguelinho. Acho até que se deveria ter a conferência de Henrique publicada como uma separata, né? Baratinho, são poucas páginas, seriam poucas páginas, mostrando a importância de Miguelinho. Da mesma maneira que Herói de Souza diz a respeito de Padre João Maria, uma coisa muito interessante. Ele era genialmente bom. Miguelinho não tinha a cultura de Amaro Cavalcante, seu irmão culto e famoso nacionalmente como jurista. Mas ele é como diz Henrique, ele era como diz Eloy, ele era um homem genialmente bom. A bondade como uma forma de genialidade. E eu acho que essas três figuras deveriam ser muito valorizadas, e acho que o Instituto Histórico foi fundamental nesse sopro de 200 anos. Quem primeiro se preocupou com isso foi Manuel Dantas,
que publica no Almanaque do Rio Grande do Norte, antes dos 1900, um artigo não assinado, mas que é dele. Depois, na edição da revista, ele amplia esse artigo e assina. Ele é quem dispara, né, na historiografia do Rio Grande do Norte, no próprio registro literário, a importância de Miguelinho. Isso nós devemos ao grande Manuel Dantas.